Primeiro quero pedir desculpas porque tal e qual o prefeito do Rio e o governador do estado do Rio, me ausentei num momento em que, pelo visto, não deveria ter me ausentado. Com a diferença de que eu reconheço que esta ausência foi indevida e esses pilantras acham que é a coisa mais natural do mundo. E eu voltei, já acompanhando, mesmo antes da minha volta pela internet, o noticiário aqui, e o assunto do momento, claro, é essa tal intervenção que decretada pelo presidente Temer na segurança do Rio de Janeiro, né? Um ato presidencial. Os entendidos em Constituição dizem que ele está correto do ponto de vista da sua legalidade, da sua constitucionalidade. Me parece pouco relevante essa discussão, como me parece pouco relevante também, se me permitem, não quero aqui ofender nenhuma convicção, mas analisá-la à luz do seu impacto na agenda de votações do Congresso, reforma da Previdência ou o que quer que seja, porque... Primeiro que os improvisos em torno desse encaminhamento da pauta poderão acontecer aí ainda dentro da legalidade ou do jogo político. Não adianta a gente ficar aqui discutindo qual é a possibilidade dentro do jogo político da legalidade se ajustar a ele, porque a gente tem visto incontáveis situações em que a legalidade fica a serviço do jogo político. E estou falando aí de todas as instâncias do judiciário. Quantas decisões judiciais nós vimos ultimamente baseadas na mais sólida das interpretações constitucionais, que nada mais foram do que adaptações às circunstâncias políticas do momento. Então eu prefiro deixar de lado, por enquanto, os efeitos possíveis, hipotéticos, desta intervenção sobre a pauta de ações, de decisões que têm que ser tomadas pelo Congresso, porque eu não tenho dúvida que a nossa enorme criatividade política e a nossa enorme adaptabilidade das leis a essas conveniências, mais uma vez se repetirá se houver ali circunstâncias que determinem a votação da reforma da Previdência ou não, de outras reformas, de outras ações que o Congresso tem que votar e que esta intervenção no Rio, do ponto de vista formal, manda suspender. Não vou perder tempo nessa discussão, porque eu acho que não é o que está na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas está a tal intervenção. E eu acho que tem um hino, já que eu acho que a gente devia escolher todos esses atos assim grandes, especialmente quando envolvem assim Forças Armadas, militares, essas coisas castrenses, tem sempre um hino que é bom a gente ter em mente, né? Para poder, né, exaltar, levantar nossos espíritos, insuflar nossos corações e nossa bravura e tal. Por favor, solta o som do hino aí. Olha a intervenção aí, gente! Lá vem ela. Tô eu aqui. Pra mim, o carnaval começou agora. Eu achei que eu tinha perdido o carnaval. Nada, cheguei em pleno carnaval. O carnaval da intervenção. Ora, Boechat, você tá tratando uma coisa séria na base da galhofa. Não, vamos lá, vamos discutir a coisa séria e ver o quanto ela tem de galhofa. Vejam só. Em junho do ano passado, houve uma ação, um decreto, um ato, não me lembro qual é o nome, que determinou que as Forças Armadas passassem a atuar em conjunto com as forças policiais do Rio de Janeiro para enfrentar a situação de violência no Rio de Janeiro. De lá para cá, 18 operações conjuntas foram realizadas, envolvendo contingentes que chegaram somados a quase 5 mil homens. Muitas batalhas épicas da Segunda Guerra Mundial não envolveram, num lado só do confronto, 5 mil homens. E estamos falando de, aspas, batalhas épicas cotidianas no Rio de Janeiro, já desde junho, com as Forças Armadas envolvidas. Grandes contingentes. E não só os grandes contingentes humanos, mas também grandes contingentes ou grandes aparatos bélicos. Força naval envolvida, força aérea envolvida, fechamento de espaço aéreo, blindados nas ruas, armas de grosso calibre, tanques, canhões, obuses, mísseis, Kim Jong-un, o diabo a quatro. Um carnaval impressionante, foco maior aí em 2 locais, Cidade de Deus, 3, Maré, Cidade de Deus, Maré e Rocinha, tá? Várias operações. Em todas elas, as forças envolvidas, e aí não dá para fazer de conta que o Exército estava ali como um coadjuvante, tadinho, sem força, sem voz, não. Em todas elas houve ações planejadas em conjunto, com forte protagonismo do Comando Militar do Leste, tá certo? Que resultaram 18 operações em nada.
Ah, não, mas prendeu o Zé da Ruela, o 158, aí depois prendeu o 157 e tal. Vou dar o depoimento de um ouvinte nosso na Rádio Band News FM, que mora na Cidade de Deus, que foi a última intervenção do gênero, a última ação do gênero, antes do Carnaval. Vocês lembram que poucos dias antes do Carnaval, a linha amarela, uma das principais vias do Rio, na área que passava pela Cidade de Deus, foi fechada pelos bandidos, bloqueada 2 dias seguidos, 3 dias. Uma loucura, gente levando tiro, uma coisa de louco, sitiando a cidade. Um morador da Cidade de Deus, que naquele dia do segundo grande evento, já tinha saído da comunidade para trabalhar. Quando o Pega pra Capar começou, no trabalho estava e disse, bom, com esse aparato todo, mais uma vez, pela segunda vez em poucos dias, eu suponho que eu vá chegar hoje lá, a situação está um pouco diferente. Ele gravou para a Band News FM, eu lamento não ter aqui o áudio, ele disse o seguinte, olha, eu cheguei de noite em casa, já a caminho da minha casa na Cidade de Deus, cruzei com vários bandidos, os mesmos que tinham fugido de ônibus quando a operação começou. Entraram no ônibus e fugiram armados, tal, tudo, pagaram passagem, tal, tudo bonitinho. Já estavam nas ruas às 7 da noite, 8 da noite, com seu aparato bélico todo à mostra. Ele disse, olha, Boixá, eu não entendi nada. Era a mesma comunidade para onde tinham se deslocado quase 5 mil homens das forças estaduais e federais, numa operação que é similar às outras 18 ou 17 que tinham acontecido até então. Poxa, eu entrei na comunidade, os bandidos estavam todos eles lá, com todo o seu armamento. E mais, às 10 da noite, eu estava dormindo e começou um foguetório danado, que eu achei que era outro tiroteio, não. Eles estavam dando uma festa com queima de fogos para comemorar o aniversário de um deles, um tal de Furinho, Buraquinho, ou coisa que o vale, um vagabundo lá do local. O que isso mostra? Mostra que em 18 operações, com a presença ostensiva, a participação ostensiva das Forças Armadas, o resultado nada mais foi do que zero, porque a realidade que se pretende mudar em função de uma ação militar não mudou. É como em qualquer guerra. Você faz uma ação para invadir não sei o quê, não desaloja o inimigo e não muda a realidade do território por ele ocupado. Qual é o resultado disso aí? Um fracasso, um zero. A não ser que isso aí esteja encadeado com uma operação que será a 19ª, que aí sim os caras armaram um circo nas 18 anteriores e na 19ª vão virar o jogo. Mas não é isso que a gente prevê e não é isso que tem acontecido. E aí eu quero perguntar, já no clima de carnaval desta nova intervenção, o seguinte: até agora, as Forças Armadas, especialmente o Comando Militar do Leste, de onde sai agora o interventor, me parece, para comandar a intervenção militar no Rio, intervenção na segurança do Rio, estavam envolvidas. Havia, e o ministro Jungmann, da Defesa, o mesmo gênio que disse que a situação do Rio resultava de uma cobertura midiática masoquista, discurso, aliás, que foi repetido pelo general interventor em outras palavras, dizendo que muito da situação do Rio é coisa de mídia. O ministro Jungmann enfatizou em várias ocasiões, e nós vimos as imagens das reuniões conjuntas, solenes, naqueles salões maravilhosos do Rio de Janeiro, Comando Militar do Leste, Secretaria de Segurança, Palácio Guanabara e tal, em que eles estavam planejando as operações. Então houve... Agora estão dizendo que o diferencial é que a inteligência militar vai começar a funcionar. Então, suponho que até então estava funcionando a burrice. Porque se em 18 operações o resultado é esse, o que me leva a crer que com os mesmos agentes, ainda que mudando a hierarquia, o resultado será outro. Já que ele parece baseado ou inspirar-se na mesma lógica dos confrontos diretos, da ocupação territorial ou da tentativa de ocupação territorial, numa cidade, numa região metropolitana, onde 90% das comunidades estão nas mãos de traficantes ou de milicianos. Então, vejam, se até agora o que se fez foi essa batucada, essa farofa, esse oba-oba, eu gostaria de saber o que vai se fazer agora diferente, considerando que os personagens envolvidos são os mesmos. Não adianta dizer que até agora não tinha o exército envolvido, estava envolvidíssimo. Estava envolvidíssimo, repito, desde junho do ano passado. Vocês viram as operações? Então, se isto aí
não parece ser a forma de agir, porque o resultado é esse que a gente está vendo. Eu gostaria de ouvir de suas excelências, inclusive o presidente Temer, que parece mais preocupado com a exploração de marketing política desse negócio, o que efetivamente vai se fazer para responder ao desespero, não apenas da população do Grande Rio, que é apenas um retrato da criminalidade em crescimento no país inteiro. Queria entender o que vai haver, além do oba-oba, além do carnaval que eu estou vendo aí, tá certo? Muito discurso. Vejam, em outubro, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que a PM do Rio estava associada ao crime, através dos comandantes dos batalhões. Ele é ministro da Justiça. Não se fez nada. As intervenções até agora, com o apoio do Exército, repito, das Forças Armadas, não deram em nada. Então é evidente que tem algum jogo aí que não está sendo jogado a sério e está sendo trabalhado no campo do marketing político, do oba-oba, do blá-blá-blá. Repito, com apoio da sociedade, porque as pessoas estão desesperadas. Uma enquete da Band News FM no Rio de Janeiro, nestes últimos dias, com mais de 6 mil ouvintes se manifestando, é um número expressivo, deu 84% de apoio a uma intervenção como esta que está sendo feita, anunciada, não está sendo feita, está sendo anunciada agora. Notem, eu não estou contra também não. Eu também acho que tem que dar uma ajuda ao Rio de Janeiro. E acho que essa ajuda tem que vir do governo federal. E o governo federal, para dar essa ajuda, tem que mobilizar os contingentes militares de que dispõe. Mas olha, se for para repetir o que fizeram até agora os mesmos militares, me desculpem, nós estamos jogando para a plateia ser iludida. Nós estamos jogando preocupado. Olha, ontem o presidente Temer, eu vi nos jornais hoje, ouvi hoje nas rádios, esteve reunido com o nosso competente companheiro Antônio Lavareda e mais um outro especialista em marketing político, em avaliação de pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião. Vai discutir o quê? Num momento desse? O efeito da intervenção na sua imagem como governante? O impacto que isso vai ter na popularidade do governo? É isso que nós estamos procurando? É isso que está se procurando? Vejam, questões de fundo têm que ser discutidas. As pessoas matam, os bandidos matam gente no Rio de Janeiro o tempo todo, inclusive muitos policiais, porque exibem um armamento que parece não se esgotar. Diferentemente das guerras convencionais, você ataca um inimigo, bombardeia o seu arsenal, ele não tem armas para o confronto seguinte. No Rio de Janeiro, você faz as operações, apreende meia dúzia de armas, no dia seguinte eles têm 30 armas, 40 armas, 50 armas, bala para tudo quanto é lado. De onde vem? Não vem do Rio de Janeiro. Chegam ou pela Baía de Guanabara ou pela costa, trazidas em barcos que não são interceptados pela Marinha nem por ninguém, nem pela Polícia Federal, ou entram pelas fronteiras, vindo do Paraguai, vindo de países vizinhos, assim como a droga. E aí você vai olhar o mapa de distribuição das Forças Armadas no Brasil, pegando apenas o Exército. Olha que gracinha. Onde estão os maiores contingentes do Exército brasileiro? Estão no Sudeste. Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, São Paulo. A troco de quê? Fazendo o quê? Cuidando de quem? Se você pegar o que tem na região norte, na região centro-oeste e na região sul, que são as 3 regiões do Brasil que têm fronteiras secas, por onde se sabe que chega 90% do contrabando, do tráfico de armas e de drogas, você tem 273 mil homens nessas 3 regiões do Exército, tá certo? Que fazem fronteira com o Uruguai, Bolívia, Paraguai, Argentina, Colômbia, Venezuela e sei lá mais o quê. Ali você tem 273 mil homens do Exército. Aí você vai só para a região sudeste, você tem 369 mil. Cuidando de Copacabana, cuidando de Ipanema. Aí você vai para a região nordeste, tem 107 mil. Cuidando de Fortaleza. Notem, eles não estão envolvidos na segurança pública nessas regiões. Portanto, estão envolvidos na segurança de quem? Da integridade territorial? Das fronteiras? Que fronteira? Não tem fronteira ali. Fronteira que tem ali é com o mar, que não é atividade do Exército, não é área de atribuição do Exército. Então, estas coisas que têm que ser discutidas do ponto de vista de um macro planejamento de segurança, a inteligência, a interceptação, o controle de fronteiras, eletrônico ou físico, ou que seja. Ah, mas nós temos fronteiras muito grandes.
A fronteira seca brasileira é gigantesca, sim, mas eu não quero que você controle toda a fronteira na selva, nos rincões da selva. Controla as estradas, controla as pistas clandestinas. O Brasil discutiu aí uma lei de abate de aeronaves clandestinas sobrevoando o Brasil. Ficou discutido durante anos. Deu em quê? Quantos aviões são interceptados por mês? Não é possível. Quantas pistas clandestinas são destruídas? Quantos aeroportos clandestinos, aeronaves clandestinas são apreendidas, abatidas? Cadê a Marinha no controle das bacias? Só no Rio de Janeiro você tem 2 grandes baías, 3 grandes, Sepetiba, Ilha Grande e Guanabara, que são uma peneira. Uma peneira. Chega o que quer, quando quer. Não vou nem falar de pesca clandestina, predatória, poluição, nada disso. Não, estou falando de crime. Então estão discutindo agora uma intervenção. Estão decretando uma intervenção que eu apoio no sentido de querer a ajuda das forças militares federais. Quero ajuda, quero. Como alguém ligado ao Rio de Janeiro, tem família no Rio, filhos no Rio de Janeiro. Eu quero que venha qualquer ajuda com qualquer nome, mas não quero ser iludido, não quero ser enrolado, não quero ser engambelado. E pelo andar da carruagem, parece que o que está armado aí é mais um circo que vai dar no que deram os anteriores. Tomara que não. Vamos lá.